Oi, pessoal! Hoje eu vim contar para vocês a minha experiência com candidíase mamária. Você sabe o que é isso? A cândida é um fungo presente no nosso organismo, na nossa pele. E é algo normal que todo mundo tem. Acontece que ocorre uma proliferação desse fungo e isso causa uma série de problemas. Uma das possibilidades do porquê esse fungo se prolifera, a mais do que deveria, é a baixa na imunidade. E isso ocorre muitas vezes no pós-parto, né? De muitas mulheres, principalmente com o uso de antibióticos, e foi o que aconteceu comigo. Com 3 dias pós-parto, eu apresentei sintomas de Covid e eu precisei entrar num tratamento. Esse tratamento envolvia antibióticos e os antibióticos, como a gente sabe, abaixam a nossa imunidade, destroem outras bactérias boas do nosso organismo, desregulam a nossa microbiota intestinal. E na verdade eu estava tão cheia de coisas ali, né, nos primeiros meses do bebê, em pleno puerpério, que eu não me atentei a isso. Eu conhecia o que era candidíase mamária, mas eu tive os cuidados normais, mas não me atentei que o antibiótico poderia ser, né, uma das causas de aumentar o risco, né, de desenvolver a candidíase mamária. A cândida ela aparece, a maioria das vezes, na região vaginal, porque é uma região úmida e propensa a isso. Mas durante a amamentação, as mamas também acabam se tornando uma região úmida e também que pode favorecer a proliferação desse fungo. Por isso que a gente recomenda muito cuidados normais de higiene durante a amamentação, principalmente durante os primeiros meses, né, do bebê, onde existe um maior vazamento de leite, e você não pode deixar nada úmido nessas regiões, né? Se usar absorvente de seio tem que ser trocado sempre, qualquer paninho que você usar tem que ser trocado sempre. As conchas de amamentação, né? Tem que ser esterilizadas e trocadas sempre, não pode ficar nenhum líquido ali dentro. Inclusive, muitas consultoras de amamentação não recomendam o uso das conchas por deixar a região abafada. Então, se você fica usando ali por muito tempo, tende a proliferar mais, né, a cândida na região. Então, esses cuidados, né, basicamente eu vinha seguindo, né, como eu tinha feito com minha primeira filha, Annelise. Mas do antibiótico eu deixei passar, né? E de fato, quando eu comecei a desenvolver os sintomas da cândida, eu não me atentei inicialmente que poderia ser a candidíase, né? Porque eu só sentia dor, muita dor, mas eu não percebia nada na pele, nenhuma coceira, nada esbranquiçado, nada despelando, né? E aí eu achava que a cândida precisava ter algum desses sintomas externos, algo na pele aparecendo. E como eu comecei a sentir apenas dor, eu ficava achando que poderia ser outra coisa. Então, comecei a desconfiar da pega, se estava certo ou não, né? Achando que poderia ser mastite, fazendo ordenhas de alívio, mas realmente eu não sentia a mama engurgitada, eu não achava, né, que a pega estava ruim, eu percebia que o bebê estava mamando bem. Então, eu não estava entendendo. Até que eu falei com o consultor de amamentação e ela me disse, né, me alertou ao fato de que a candidíase mamária nem sempre se apresenta com algo na pele externa. Mas o principal sintoma, de fato, é a dor. A dor que é descrita como dor em argulhadas, né? Dor em pontadas. E, de fato, era isso que eu estava sentindo. Só de lembrar, chega a dar... Mas, enfim. Por que é importante falar desse tema, né? Porque a gente precisa divulgar mesmo informações. E, estatisticamente falando, a candidíase mamária é das principais causas de desmame precoce, porque acontece geralmente nos primeiros meses de vida do bebê, né, até 2 meses. No meu caso foi isso, né, em 1 mês e pouquinho de Abner. E já a amamentação já está num processo ali de ainda se estabelecendo, e aí quando ocorre mais essa coisa, né, mais uma dor a mais, aí aumenta o desconforto da mulher, é um ponto quase insuportável e você acaba desmamando porque realmente é difícil de levar se você não conseguir tratar de fato. E o tratamento é chatinho porque é uma doença que acaba indo e voltando, melhora e depois tem uma recaída e piora, né? Então eu queria contar para vocês aqui como foi que eu tratei, que finalmente consegui, né, superar essa cândida e seguir com a amamentação exclusiva até os 6 meses. Mas eu confesso para vocês que eu cheguei até a duvidar lá no meio, né? Cara, será que eu consigo, né, seguir adiante com isso aqui? Mas eu demorei, como eu disse a vocês, a identificar, né, o
problema e por isso talvez eu demorei no tratamento. Mas o tratamento, basicamente, ele é feito com antifúngicos, né? O mais divulgado, o mais usado é a anistatina oral. Aqui eu tomava e dava também para o bebê, mas eu achei que, aqui é um ponto de vista meu, eu achei que a eficácia maior era quando eu passava a anistatina como se fosse um produto tópico. Então eu passava ali na mama afetada e passava também na boquinha do bebê com o próprio cotonete mesmo, né? Embebia o cotonete de anistatina e passava. O fato do bebê tomar, né, a anistatina, isso não me agradava muito, visto que é um medicamento que tem muito açúcar na composição e eu achei que alterou até o sono do Abner no início. E a eficácia, assim, de passar na boca como se fosse uma limpeza do bebê com a anistatina também serve bastante. O diagnóstico mesmo eu só consegui fechar quando eu fui no banco de leite. Elas também, né, viam que não tinha nada na pele, que é nada dos sintomas aparentes. Mas quando a gente examinou a boquinha do bebê, estava lá a prova clara, né? Porque ele estava com sapinho, é o famoso sapinho de bebê, né? Então, na mãe é a dor e no bebê se manifesta como sapinho, pontinhas brancas ali em toda a região dos lábios, que às vezes você confunde com leite, né? Com os resíduos de leite materno, mas você passa uma fraldinha, passa uma de boca que ele não sai e de fato, juntando com a minha dor, né, dava para perceber que era a candidíase mamária mesmo. Foi quando eu iniciei de fato o tratamento com a anistatina, que é um medicamento dos mais suaves, né? Outra coisa que é muito bom, que a maioria das pessoas tem em casa hoje, é o óleo de coco, né? Então eu também indico, usei bastante. E aí eu usei também como profilaxia, porque o que acontece? A cândida é um fungo que pode se espalhar pelo corpo do bebê, por exemplo. Então se ele coloca a mão na boca e essa mão ele leva ali para a região da fralda. A região da fralda também é úmida e ali pode ocasionar uma cândida na região da fralda do bebê. Então eu usei algumas vezes ali como se fosse uma pomada de assadura, né, que também o óleo de coco é bom para assadura. Usei como profilaxia, usei na boca dele nos intervalos da anistatina. Passava óleo de coco e passei também óleo de coco nas mamas. Agora, um ponto a ressaltar é que o óleo de coco e qualquer pomada ou qualquer coisa que você passe nas mamas pode prejudicar a amamentação, porque deixa a região mais lisa e dificulta a pega do bebê. Então, o óleo de coco que você passa é mínimo na mama, né? É muito pouco. Você coloca uma gotinha de nada no seu polegar, esfrega um dedo no outro e o pouquinho que sobrar em um dedo é que você vai passar. Não pode ficar liso demais. E você vai passar após a mamada. Então vai ter um certo tempo até que o bebê venha mamar de novo. Você não vai lavar a mama, né, com sabonete para tirar o óleo de coco, porque isso vai também prejudicar a amamentação, né? Você não pode tirar a oleosidade natural da região com o sabonete antes da mamada. Então, eu só queria ressaltar esse ponto de que a gente precisa passar, né, a anistatina, o óleo de coco, qualquer outra medicação que for prescrita para você, depois da mamada, porque eu acabei errando nisso às vezes, né? Às vezes eu colocava ali a medicação e 10 minutos depois ia amamentar, então não agia tanto. Então, se o bebê, você conseguir colocar antes do bebê dormir, é muito bom. Acontecia do bebê, né, de Abner, às vezes está chorando de sono já, que é bem na hora do sono, e eu adiando ali para colocar óleo de coco ou anistatina, alguma coisa na boca dele, para agir, né, durante o sono dele. E isso ajudou bastante quando eu comecei a fazer dessa forma. Outra coisa que ajuda muito a prevenir, né, a evitar e a tratar a candidíase mamária é expor as mamas ao sol, né, deixar a região sempre fresca, com ventilação natural, sempre que possível você ter esse momento, né, principalmente nos primeiros meses do bebê, e manter a higiene ali da região em dia. E faz parte disso, inclusive, você ter uma toalha separada para secar as mamas nesses primeiros meses, né? Porque você pode ter algum fungo, alguma sujeira a mais no seu corpo, e se você usa a mesma toalha, né, para secar as mamas, isso pode trazer proliferação de fungos na região das mamas que estão mais úmidas nesse período. Então, aquela toalha molhada do banheiro que fica lá, principalmente no inverno,
é complicado. E isso também foi um fator aqui, que eu acredito que foi fator de agravo para mim, porque a Abner nasceu no inverno e tudo estava muito úmido nessa casa. Tudo demorava muito a secar no varal, né? Tava naquele período bem sem nem ter sol direito. E a gente sempre que puder trazer ventilação, algo quente, né, para as mamas, para as roupas, para as fraldas, para tudo que a gente usa com o bebê, vai facilitar esse processo de higienização. Mas para mim foi difícil assim vencer, né, de fato a candidíase mamária, porque eu melhorava um pouquinho e depois voltava, né, como se fosse uma recidívia. E foi difícil, assim, manter por algum tempo, até que eu tive que entrar com uma medicação mais forte mesmo com todas essas medidas que eu já estava tomando. O meu organismo não estava tão forte ainda. Eu percebia que a minha imunidade não estava tão boa. E foi quando eu recebi recomendações de uma médica para entrar também com o uso de probióticos. Porque sempre que a gente toma antibióticos, né, a nossa flora intestinal muda bastante, né, altera. Então, entrar com probióticos, né, é uma forma de refazer essa flora intestinal que afeta diretamente a imunidade. Então, eu comecei a utilizar também probióticos e entrei com uma medicação mais forte, que é o fluconazol. E aí foi quando a gente conseguiu, de fato, tratar, né, e eliminar todos os sintomas da Cândida. Mas foram bem mais de 15 dias nesse processo. Às vezes eu pensava, será que eu vou conseguir levar isso? Mas eu amamentava mesmo assim. E eu fico brincando até com a minha irmã. Rapaz, eu não achei que eu ia ter tanta coragem, porque coragem mesmo era colocar aquele bebê pra mamar naquela mama que eu sabia que ia doer tanto. Mas eu sabia que precisava tirar aquele leite dali para não gerar outros problemas como a mastite, né? Ou ductos entupidos, enfim. E aquele leite precisava ser esvaziado. E eu colocava ele para mamar mesmo assim, mas foi bem complicado. Eu fiquei com a região dos ombros, o pescoço totalmente dolorida, tensa, porque era um momento muito tenso, eu chorava. Mas foram alguns dias, né? E eu sabia que estava, né, caminhando ali no tratamento, que era ter paciência. Graças a Deus, o ganho de peso do Abner não foi alterado, a mamada dele continuava efetiva. Eu percebi uma diminuição no fluxo de leite justamente pela minha tensão e acabava amamentando bem mais vezes no outro seio, né, que é uma mama que não estava afetada. E graças a Deus não foram as duas de uma vez, né, porque isso também pode acontecer. Inclusive, eu usava também medicação na outra mama, que era a esquerda no caso, como uma forma de prevenção. Mas, gente, é difícil. Então, se você conseguir fazer tudo direitinho para evitar, é a melhor coisa. Se você tomar antibiótico, né, nos primeiros meses aí do bebê, então, cuidado redobrado você precisa ter, né, com tudo isso. E talvez até utilizar algo como prevenção, já como é uma coisa natural, o óleo de coco, né? E sempre observar a boquinha do bebê, porque às vezes é o primeiro sinal que você tem, que são aquelas manchinhas brancas que aparecem na boca dele. Então, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você, tenha sido útil. E se você gostou, fica por aí, se inscreve no nosso canal, nos procura lá também no Instagram, que tem muito conteúdo bom pra vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.